Audiobook Psicocibernética, capítulo 14. A conquista do sentimento de vitória. Nosso mecanismo criativo automático é teleológico, isso é, funciona em termos de objetivos e resultados finais. Uma vez que lhe dermos um objetivo definido a ser conquistado, poderemos confiar em seu sistema de orientação automática de modo mais eficaz do que trabalharíamos pelo pensamento consciente. Nós mesmos fornecemos a ele um objetivo e ele nos oferece os meios para atingi-lo. Se nossos músculos necessitassem de movimentar para a conquista do resultado final, o mecanismo automático os norteará com muito mais precisão e sutileza do que conseguiríamos pelo pensamento racional. Caso careçamos de ideias, nosso mecanismo automático as fornecerá. Pense em termos de possibilidades. No entanto, para concretizar isso, você precisa fornecer o objetivo. Para que ele ative seu mecanismo criativo, é necessário pensar no resultado final em termos de uma possibilidade no tempo presente, vislumbrando-a tão claramente que se tornará real para o cérebro e o sistema nervoso. Tão real que serão evocados os mesmos sentimentos que estariam presentes se o objetivo já fosse uma conquista. Isso não é tão difícil ou místico quanto talvez pareça à primeira vista. Na verdade, acontece todos os dias. Por exemplo, o que é a preocupação? Ela implica possíveis resultados futuros desfavoráveis, acompanhados de sentimentos de ansiedade e inadequação, ou até humilhação. Para todos os propósitos práticos, vivenciamos antecipadamente as mesmas emoções que seriam apropriadas em uma situação de fracasso. Nós o imaginamos não de maneira vaga ou geral, mas vividamente, com detalhes. Repetimos as imagens do fracasso reiteradas vezes para nós mesmos. Retornamos à nossa memória e desenterramos imagens de fracassos passados. Lembre-se do que já enfatizamos aqui. O cérebro e o sistema nervoso não conseguem distinguir a diferença entre uma experiência real e uma vividamente imaginada. Nosso mecanismo criativo automático sempre age e reage de modo propício ao ambiente, à circunstância ou à situação. E recebemos a informação relativa ao que acreditamos ser verdade. O sistema nervoso não diferencia um fracasso real de um imaginário. Portanto, se ficarmos insistindo no fracasso e imaginando-o com pormenores tão vividos que se torne real para o nosso sistema nervoso, vivenciaremos os sentimentos que o acompanham. Por outro lado, se mantivermos em mente nosso objetivo positivo e o imaginarmos tão vividamente que se tornará real, se pensaremos nele como um fato realizado, experimentaremos sentimentos positivos de vitória, autoconfiança, coragem e fé de que o resultado será o esperado. Não conseguimos conscientemente espreitar nosso mecanismo criativo e verificar se está voltado para o sucesso ou o fracasso, mas podemos determinar seu conjunto atual por meio de nossos sentimentos. Quando ele está determinado para o sucesso, vivenciamos os sentimentos de vitória, configurando a máquina para o sucesso. Se há um segredo simples para a operação do mecanismo criativo inconsciente, aqui está. Convoque, aprenda, evoque o sentimento de sucesso. Quando você se sentir bem-sucedido e autoconfiante, agirá dessa maneira. Se tal sentimento for efetivamente intenso, com certeza não errará. O sentimento de vitória em si não nos faz agir com sucesso, mas é um sinal ou sintoma de que estamos preparados para ele.
funciona mais como um termômetro que não desencadeia o calor em um cômodo, mas o mede. No entanto, podemos usar esse termômetro de modo prático. Lembre-se, quando você vivencia o sentimento de vitória, seu mecanismo interior está pronto para recebê-lo. A exacerbação no esforço para provocar conscientemente a espontaneidade talvez destrua a ação espontânea. É mais fácil e eficaz que você determine seu objetivo ou resultado final. Imagine-o de forma clara e vívida. Em seguida, capture a sensação que vivenciaria se o objetivo almejável já fosse um fato realizado. Assim, estará agindo de forma espontânea e criativa, usando os poderes da mente subconsciente. Fará sua maquinaria interior se voltar para o sucesso, para norteá-lo na realização dos movimentos e ajustes musculares corretos, para lhe fornecer ideias criativas e fazer o necessário a fim de tornar o objetivo um fato consumado. Como um sentimento de vitória venceu um torneio de golfe. O Dr. Carey Middlecoff escreveu na revista Inquirer que o sentimento de vitória constitui o verdadeiro segredo do campeonato de golfe. 4 dias antes de fazer minha primeira participação no Masters, eu tinha o sentimento seguro de que venceria aquele torneio. Sentia que cada movimento rumo ao topo do meu backswing colocava meus músculos na posição perfeita para acertar a bola exatamente como desejava. E esse sentimento maravilhoso veio ao meu encontro. Sabia que não havia mudado minha pegada e meus pés estavam na posição usual. Com esse sentimento, eu precisava somente balançar os tacos e deixar a natureza seguir seu curso. Middlecoff afirmou ainda que o sentimento de vitória é o segredo do bom golfe, pois quando o carregamos conosco, a bola até quica em nossa direção, parecendo controlar aquele elemento indescritível chamado sorte. Don Larsen, o único homem na história que fez o jogo perfeito na World Series, disse que, na noite anterior, teve a sensação maluca de que faria lançamentos perfeitos. Na década de 1950, as páginas de esportes de todo o país destacaram a jogada sensacional de Johnny Menger, da Georgia Tech, em um ball game pós-temporada. Quando acordei naquela manhã, tive a sensação de que teria um excelente dia, disse Menger. Conquistar o sentimento de vitória não implica apenas ganhar um jogo ou evento, mas também como você se sente quando está exercendo o seu melhor, lembrando-se desse sentimento para que o vivencie inúmeras vezes. Sempre que se recordar do sentimento e do que fez para criá-lo, terá acesso à experiência. Isso pode até ser difícil, mas será superado. A magia no sentimento de vitória. Aparentemente, ele até anula obstáculos e impossibilidades. Pode recorrer a erros e equívocos para conquistar o sucesso. J.C. Penney conta como ouviu seu pai dizer no leito de morte: "Sei que Jim vai conseguir." Daquele momento em diante, Penney sentiu que de alguma forma alcançaria o sucesso, embora não tivesse bens materiais, nem dinheiro, nem estudo. A rede de lojas de departamento J.C. Penney foi construída em meio a muitas circunstâncias impossíveis e momentos desanimadores. No entanto, sempre que Penney era envolto pelo desalento, ele se lembrava da previsão de seu pai e sentia que, de alguma forma, conseguiria resolver o problema. Depois de construir um império, ele perdeu tudo em uma idade em que a maioria dos homens já estaria aposentada por muito tempo. Viu-se então sem dinheiro e com pouca evidência tangível que lhe desse razão para a esperança. Mas de novo se lembrou das palavras do pai e recuperou o sentimento de vitória que para ele se tornara habitual.
reconstruiu sua fortuna e em poucos anos acumulou mais lojas do que nunca. O industrial Henry J. Kaiser disse: quando enfrento uma situação difícil, desafiadora, procuro uma pessoa repleta de entusiasmo e otimismo, que ataque com confiança e fervor os problemas do cotidiano, que mostre coragem e imaginação, que mantenha seu espírito dinâmico com planejamento cuidadoso e trabalho duro, mas diga: isso pode até ser difícil, mas será superado. Como o sentimento de vitória fez Les Giblin um homem bem-sucedido. Les Giblin, autor de Como Ter Confiança e Poder para Lidar com as Pessoas, depois de ler o primeiro rascunho deste capítulo, me contou como a imaginação, aliada ao sentimento de vitória, funcionou como mágica em sua carreira. Les fora um bem-sucedido vendedor e gerente de vendas. Fizera algum trabalho na área de relações públicas e ganhara boa reputação como especialista em relações humanas. Gostava de seu trabalho, mas queria abrir novos horizontes. Interessando-se sobretudo por pessoas após anos de estudo, teórico e prático, achava que encontrara algumas respostas para os problemas que envolvem as relações sociais e queria dar uma palestra sobre o assunto. No entanto, enfrentava com grande obstáculo a inexperiência em falar em público. Les me disse: uma noite já deitado, pensava em minha grande aspiração. As únicas experiências que tinha como orador eram em falar com pequenos grupos de vendedores em reuniões de vendas ou ainda no exército quando servia meio período como instrutor. O simples pensamento de falar diante de uma plateia me assustava. Não conseguia nem sequer me imaginar bem-sucedido em tal empreitada. No entanto, dirigia-me aos meus próprios vendedores com muita facilidade. Falava com grupos de soldados sem nenhum problema. Ainda deitado, recordei meu sentimento de sucesso e confiança ao conversar com eles, pequenos grupos aí. Lembrei-me de todos os detalhes incidentais que acompanhavam minha sensação de equilíbrio. Então, me imaginei diante de uma imensa plateia falando sobre relações humanas e ao mesmo tempo vivenciando essa sensação de equilíbrio e autoconfiança que sentia com grupos menores. Imaginei-me em tantos detalhes que sentia, inclusive, a pressão dos pés no chão. Via as expressões nos rostos das pessoas e ouvia os aplausos. Eu me vi em uma palestra de estrondoso sucesso. Alguma coisa estalou em minha mente. Senti-me eufórico, certo de que conseguiria encarar a situação. Havia consolidado de modo tão real o sentimento de confiança e sucesso no passado que sabia ser capaz de passá-lo para a imagem de minha carreira no futuro. Nunca me abandonou o que você chama de sentimento de vitória. Embora todas as portas parecessem fechadas para mim na época e o sonho soasse impossível, em menos de 3 anos eu o vi tornar-se realidade, quase nos detalhes exatos que tinha imaginado e sentido. Em razão de ser relativamente desconhecido e também de ter pouca experiência, nenhuma grande agência me queria. Isso não me deteve. Trabalhei para mim mesmo como ainda faço. E surgiram mais oportunidades de palestras do que posso dar conta. Hoje, Les Giblin é lembrado como uma autoridade em relações humanas. Seu livro Como Ter Confiança e Poder ao Lidar com as Pessoas tornou-se um clássico na área. E tudo começou com a imaginação, cultivando a imagem de sentimento de vitória. Como a ciência explica o sentimento de vitória? A ciência da cibernética lança uma nova luz sobre como atua o sentimento de vitória. Já vimos nesse livro como os servos-mecanismos eletrônicos usam dados armazenados em um processo comparável à memória humana para lembrar ações bem-sucedidas e repeti-las. O aprendizado de habilidades envolve basicamente a questão de prática, de tentativa e erro, até que a memória registre uma série de acertos ou ações bem-sucedidas.
Cientistas cibernéticos construíram um rato eletrônico capaz de aprender a caminhar por um labirinto. Na primeira vez, ele cometeu vários erros esbarrando em bloqueios, mas cada vez que isso acontecia, o rato girava 90 graus e tentava de novo. Quando encontrava um bloqueio, fazia outra curva e avançava mais uma vez até que, enfim, depois de inúmeros erros, paradas e voltas, conseguia passar pelo espaço aberto no labirinto. Conclusão, ele lembrava as voltas bem-sucedidas e na próxima vez reproduzia esses movimentos percorrendo o labirinto com rapidez e eficiência. O objetivo da prática é repetir tentativas, sempre corrigindo os erros até que uma investida tenha êxito. Assim que executamos um padrão de ação bem-sucedido, todo ele, no começo ao fim, não só fica armazenado no que chamamos de memória consciente, mas também em nossos próprios nervos e tecidos. A linguagem popular, por ser muito intuitiva e descritiva, a frase "tive a sensação de que conseguiria fazer isso" não é errada. Quando o Dr. Carey Middletoff disse "aconteceu alguma coisa na minha mente, na maneira como me senti, que me deu um rumo tão claro quanto se tivesse sido tatuado em meu cérebro", ele estava, talvez sem saber, descrevendo com propriedade o conceito científico do que acontece em nossa mente quando aprendemos, lembramos ou imaginamos. Como o cérebro registra o sucesso e o fracasso? Especialistas no campo da fisiologia cerebral, como o Dr. John C. Eccles e Charles Sherrington, explicaram que o córtex humano é composto por cerca de 10 bilhões de neurônios, cada um com numerosos axônios, sensores ou fios de extensão que formam sinapses, conexões entre os neurônios. Quando pensamos, lembramos ou imaginamos, esses neurônios descarregam uma corrente elétrica que pode ser mensurada. Ao aprendermos ou vivenciarmos alguma coisa, configura-se no tecido cerebral um padrão de neurônios formando uma cadeia, ou a tatuagem de um padrão. Esse padrão não é da natureza de um sulco ou rastro físico, mas da natureza de uma trilha elétrica. O arranjo e as conexões elétricas entre vários neurônios se assemelham a um padrão magnético gravado em fita. Assim, o mesmo neurônio pode fazer parte de qualquer número de padrões separados e distintos, o que torna quase ilimitada a capacidade do cérebro de aprender e lembrar. Esses padrões ou engramas são armazenados no tecido cerebral para uso futuro e reativos ou reproduzidos sempre que nos lembram de uma experiência passada. Em um artigo intitulado A Filosofia da Imaginação, publicado na Scientific American, o Dr. Eccles escreveu: "A profusão de interconexões entre as células da matéria cinzenta vai além de toda a imaginação. Em uma última análise, é tão abrangente que todo o córtex pode ser pensado como uma grande unidade de atividade integrada. Se hoje consideramos o cérebro como uma máquina, devemos dizer que é de longe a máquina mais complexa que existe. Somos tentados a dizer que é infinitamente mais complexo do que as mais complexas máquinas feitas pelo homem, os computadores." Sintetizando, a ciência confirma que existe uma tatuagem ou um padrão de ação de engramas em nosso cérebro para cada ação bem-sucedida já realizada. Se conseguirmos de alguma forma fornecer a faísca para dar vida a esse padrão de ação ou reproduzi-lo, ele se executará e tudo o que precisaremos fazer é deixar a natureza seguir seu curso. Ao reativarmos padrões de ação bem-sucedidos, reativamos também o tom de sentimento ou o sentimento de vitória que os acompanhava. Da mesma forma, se conseguirmos recapturar o sentimento de vitória, evocaremos todas as ações de vitória que o acompanham. A construção de padrões de sucesso na massa cinzenta.
Charles William Eliot, presidente de Harvard em 1869 até 1909, fez um discurso sobre o que ele chamava de hábito do sucesso. Muitos fracassos na escola primária, disse ele, ocorrem porque os alunos não receberam no início uma quantidade suficiente de tarefas em que pudessem obter êxito e, portanto, nunca tiveram a oportunidade de desenvolver a atmosfera de sucesso ou o que chamamos de sentimento de vitória. Segundo ele, o aluno que jamais vivenciou o sucesso no início da vida escolar não teve nem mesmo a oportunidade de desenvolver o hábito do sucesso, sentimento habitual de fé e confiança ao assumir uma nova tarefa. Eliot solicitou aos professores que organizassem trabalhos para séries iniciais como garantia de que o aluno vivenciasse o sucesso. As propostas deveriam ser coerentes com a capacidade da criança e ainda interessantes a ponto de lhe despertar entusiasmo e motivação. Pequenos êxitos dariam ao aluno sentimento de sucesso, que atuaria como um valioso aliado em todos os empreendimentos futuros. Podemos conquistar o hábito do sucesso, podemos construir nossos padrões de massa cinzenta e sentimentos de êxito a qualquer momento e em qualquer idade, seguindo o conselho do Dr. Eliot aos professores. Se vivemos habitualmente frustrados pelo fracasso, somos muito propensos a incorporar sentimentos de fracasso que se disseminem a todos os novos empreendimentos. Mas, ao nos organizarmos de modo que possamos ter sucesso nas pequenas coisas, construiremos uma atmosfera de triunfo que será transferida para empreendimentos de porte ainda maior. Aos poucos, conseguiremos nos lançar em tarefas mais difíceis e, depois de executá-las, estar em condições de arriscar alguma coisa ainda mais desafiadora. Construímos o sucesso sobre o sucesso e há muita verdade no ditado: nada é tão bem sucedido quanto o sucesso. O segredo é a gradualidade. Os halterofilistas se iniciam na prática com pesos que conseguem levantar e gradualmente os aumentam ao longo de um período de tempo. Bons agentes de luta colocam um boxeador iniciante no ringue para enfrentar oponentes fáceis e pouco a pouco ele irá lutar contra outros mais experientes. Coloquemos em prática esses princípios gerais em quase todos os nossos campos de atuação. Começar com um oponente que somos capazes de vencer e gradualmente assumir tarefas cada vez mais difíceis. Pediram a Pavlov, já em seu leito de morte, que desse um último conselho a seus alunos sobre como ter sucesso. A resposta veio com 2 palavras: paixão e gradualidade. Mesmo nas áreas em que já desenvolvemos excelência, às vezes recuar nos ajuda. Minimizar nossas ambições e praticar com uma sensação de facilidade. Isso vale sobretudo em situações nas quais atingimos um momento complicado no progresso, quando o esforço para avançar mais é inútil. Empenhamo-nos para superar esse ponto, provavelmente desenvolverá hábitos indesejáveis de tensão, dificuldade e esforço. Sob tais condições, os halterofilistas reduzem o peso na barra e praticam um levantamento fácil por um tempo. Um boxeador que evidencia sinais de não estar bem é confrontado com vários oponentes mais fáceis. Albert Tangora, por muitos anos campeão mundial de velocidade, costumava praticar uma digitação lenta, na metade da velocidade normal, sempre que chegava a um platô em que aumentá-la parecia impossível. Conheço um vendedor proeminente que emprega o mesmo princípio para blindar uma queda nas vendas. Interrompe as tentativas de fazer grandes vendas, de negociar com clientes difíceis e se foca em pequenas vendas para clientes que conhece como fáceis de convencer. Como reproduzir padrões de sucesso incorporados?
Todo mundo em algum momento da vida foi bem-sucedido e nem precisa ter sido em um feito excepcional. Talvez algo não tão relevante como enfrentar o valentão da escola, vencer uma competição no colégio, ganhar em uma brincadeira no ambiente de trabalho, sair na frente de um rival adolescente pelo bem-querer de uma namoradinha. Ou ainda realizou uma venda bem-sucedida, ou fechou um negócio de mais êxito, ou mesmo conseguiu o prêmio de primeiro lugar para o melhor bolo na feira de uma comunidade. O que conquistamos importa menos do que o sentimento de sucesso que nos acompanha. E para tanto, basta que tenhamos alguma experiência naquilo que conseguimos fazer, que alcancemos nosso objetivo, que façamos alguma coisa que nos trouxe o sentimento de satisfação. Reviva mentalmente essas experiências de sucesso. Reviva-a por completo, com o máximo de pormenores. Veja não apenas o evento principal, mas todas as pequenas coisas incidentais que acompanharam o sucesso. Como eram os sons? E o ambiente? O que mais estava acontecendo ao redor? Que objetos existiam? Que época do ano era? Você estava com frio ou calor? E por aí vai. Quanto mais detalhado, melhor. Caso consiga se recordar com detalhes do que aconteceu em uma experiência bem-sucedida, acabará se sentindo exatamente como na época. Tente se lembrar em especial de seus sentimentos para reativá-los no presente. Você vai se sentir autoconfiante, porque a autoconfiança é construída a partir de recordações de sucessos anteriores. Agora, depois de despertar deste sentimento geral de sucesso, foque pensamentos em venda, conferência, discurso, negócio, campeonatos ou qualquer outra coisa em que deseja obter sucesso agora. Use sua imaginação criativa para colorir uma imagem de como agiria e como se sentiria se já tivesse alcançado o que quer. Preocupação positiva e construtiva. Mentalmente comece a brincar com a ideia do sucesso pleno e inevitável. Não se obrigue, não tente coagir sua mente, não tente recorrer a esforço ou força de vontade para alcançar a convicção desejada. Apenas repita o que você faz quando se preocupa. Apenas se preocupe com um objetivo positivo e um resultado desejável, em vez de com um objetivo negativo e um resultado indesejável. Não comece tentando se forçar a acreditar piamente no sucesso desejado. Aí está uma fatia grande demais para você digerir mentalmente. Use gradualidade. Comece a pensar no resultado final como faz quando se preocupa com o futuro, mas tente não se preocupar com um resultado indesejável. Em vez disso, comece gradualmente. Inicie com uma suposição. Diga: apenas suponha que tal e tal coisa aconteça. E repita isso várias vezes. Brinque com essa ideia. Em seguida, vem a possibilidade. Nesse caso, afirme: bem, afinal de contas, tal coisa é possível, poderia acontecer. E depois afloram as imagens mentais. Imagine todas as possibilidades negativas. Reproduza tais imagens reiteradamente para si mesmo, acrescentando pequenos ajustes e aperfeiçoamentos. À medida que as imagens se tornarem mais reais, sentimentos apropriados começarão a se manifestar, como se o resultado imaginado já tivesse concretizado. É desse modo que o medo e a ansiedade se desenvolveriam. O cultivo da fé e da coragem. Fé e coragem afloram da mesma maneira. Apenas os objetivos são diferentes. Se você vai passar um tempo preocupado, por que não se preocupar de maneira construtiva? Comece delineando e definindo o resultado mais desejável possível. Comece com: suponho que o melhor resultado possível de fato vai acontecer.
Em seguida, lembre-se de que poderia acontecer. Não que neste momento aconteça, mas apenas que poderia. Lembre-se de que, no fim das contas, um resultado tão bom e desejável é possível. Aceite e digira mentalmente essas doses graduais de otimismo e fé. Depois de pensar no resultado final desejado como uma possibilidade definitiva, comece a imaginar como ele seria. Revise imagens mentais e delineie detalhes e melhorias. Apresente-os repetidamente para si mesmo. Conforme as imagens mentais se tornam mais detalhadas, conforme são repetidas várias vezes, você descobrirá de novo a manifestação de sentimentos apropriados, como se o resultado favorável já tivesse acontecido. Dessa vez, os sentimentos mais adequados serão os de fé, autoconfiança, coragem, ou todos embrulhados em um pacote, aquele sentimento de sucesso. Não peça conselhos aos próprios medos. Uma vez perguntaram a um famoso general da Segunda Guerra Mundial, George Patton, o sangue velho e tripas, se ele já havia sentido medo antes de uma batalha. Respondeu que sim, muitas vezes fora tomado pelo medo pouco antes de um compromisso importante e vez ou outra durante uma batalha, mas acrescentou: nunca escuto meus medos. Se você experimentar sentimentos negativos de fracasso, medo e ansiedade antes de um empreendimento importante, como acontece com todos de tempos em tempos, não os considere um sinal certo de fracasso. Tudo depende de sua reação e de suas atitudes diante da ocorrência. Caso os ouça, obedeça e aconselhe-se com eles, talvez fracasse, mas isso não precisa ser verdade. Antes de tudo, compreenda que os sentimentos de fracasso, medo, ansiedade e falta de confiança não afloram de algum oráculo celestial, não estão escritos nas estrelas, não são um sagrado evangelho nem insinuações de um inegável destino. Eles se originam da mente, funcionando como indicativos apenas de atitudes mentais interiores, não de fatos exteriores manipulados contra você. Significam tão somente que você está subestimando suas próprias habilidades, superestimando e exacerbando a natureza da dificuldade, reativando memórias de fracassos passados em vez de sucessos. Isso é tudo o que eles significam. Portanto, não representam a verdade sobre eventos futuros, mas apenas a atitude mental sobre eles. Sabendo disso, você é livre para aceitar ou rejeitar esses sentimentos negativos de fracasso. Para obedecer a eles e pedir-lhes conselhos ou ignorar as recomendações e seguir em frente, além disso, você está apto a usá-los em benefício próprio. Aceitação dos sentimentos de fracasso como um desafio. Se reagimos aos sentimentos negativos de maneira agressiva e positiva, eles se transformam em desafios, o que automaticamente despertará mais poder e habilidade em nós. A ideia de dificuldade, ameaça e perigo desperta em nosso interior uma força extra quando reagimos a ela de forma agressiva e não passiva. No último capítulo, vimos que uma dose de entusiasmo, se interpretada e usada corretamente, ajuda no desempenho em vez de comprometê-lo. Tudo depende do indivíduo e de suas atitudes. Sentimentos negativos usados como ativos ou passivos. Um exemplo marcante é a experiência do Dr. J.B. Hine, que fundou o Laboratório de Parapsicologia da Universidade Duke. Segundo ele, sugestões normalmente negativas, distrações ou expressões de descrença por parte dos observadores desencadearão um efeito adverso decisivo em um sujeito quando ele estiver tentando adivinhar a ordem das cartas em um baralho especial ou sendo testado de qualquer outra forma em habilidade telepática.
Elogiar, encorajar ou puxar assunto quase sempre faz com que ele se saia melhor. Em geral, desânimo e sugestões negativas reproduzem a pontuação do teste de forma dramática. No entanto, vez ou outra, um sujeito aceitará sugestões negativas como desafios, o que aprimorará seu desempenho. Por exemplo, Peirce pontuava bem acima do puro acaso, 5 suposições corretas em um baralho de 25 cartas. Então, o Dr. Heine decidiu desafiar Peirce a resultados ainda melhores. Antes de cada tentativa, apostava que não acertaria a próxima carta. Era evidente durante cada rodada que Peirce estava sendo incitado para um alto lance de intensidade. A aposta era apenas uma maneira convincente de levá-lo a se lançar no teste com entusiasmo. Disse o Dr. Heine. Peirce acertou todas as 25 cartas. Lillian, uma menina de 9 anos, se saiu melhor do que a média quando nada estava em jogo e não precisava se preocupar se falhasse. Colocaram-na numa situação de pressão menos acentuada em que receberia 50 centavos se acertasse todas as cartas do baralho. Durante o teste, seus lábios se moviam como se estivesse falando sozinha. E então acertou todas as 25 cartas. Quando indagada sobre o que estava dizendo, ela revelou uma atitude agressiva e positiva em relação à ameaça. Eu estava desejando o tempo todo acertar as 25. Reação agressiva aos conselhos negativos. Todos nós conhecemos pessoas que se desencorajam e se abatem pelo conselho alheio. Você não consegue fazer isso. Por outro lado, outras se sentem aptas e se tornam ainda mais determinadas do que nunca a alcançar sucesso diante do mesmo conselho. Um sócio de Henry J. Kaiser disse: se você não quiser que Henry faça algo, é melhor não cometer o erro de lhe dizer que não pode ser feito ou que ele não conseguirá fazê-lo, pois ele então o fará. É não só possível, mas inteiramente praticável reagir da mesma maneira agressiva e positiva ao conselho negativo de nossos próprios sentimentos. Como devemos fazer quando ele vem de outros? Vencer o mal com o bem. É impossível que controlemos nossos sentimentos diretamente pela força de vontade. Eles também não podem ser feitos sob encomenda ou ligados e desligados como um interruptor. No entanto, podem ser cortejados e, se não podem ser controlados por um ato direto de vontade, podem ser controlados de maneira indireta. Não dissipamos um sentimento ruim recorrendo a esforço consciente ou força de vontade. No entanto, podemos fazê-lo por meio de outro sentimento. Em outras palavras, se não podemos afastar um sentimento negativo atacando de modo direto, vamos conquistar o mesmo resultado substituindo-o por um sentimento positivo. Lembre-se de que sentimentos acompanham imagens, portanto, um sentimento coincide e é apropriado ao que nosso sistema nervoso aceita como real ou a verdade sobre o ambiente. Sempre que vivenciamos nuances de sentimentos indesejáveis, não devemos nos focar nisso, mas imediatamente em imagens positivas, ou seja, preencher a mente com imagens saudáveis e desejáveis com boas lembranças. Se assim o fizermos, os sentimentos negativos se dissiparão e desenvolveremos novas nuances de sentimentos apropriados às novas imagens. Por outro lado, se nos focarmos apenas em expulsar ou atacar pensamentos perturbadores, acabaremos necessariamente nos focando nos negativos. Mesmo se formos bem-sucedidos em expulsar uma preocupação, é provável que outra, ou mesmo várias, se apressem em surgir, pois a atmosfera mental ainda é negativa. Jesus nos advertiu sobre varrer da mente um demônio apenas para que 7 novos se instalassem e deixássemos a casa vazia.
E também nos aconselhou a não resistir ao mal, mas vencê-lo com o bem. O método da substituição para vencer as preocupações. O Dr. Matthew Chappell, psicólogo, recomendou a mesma coisa em seu livro Domine Suas Preocupações. Preocupamos-nos porque praticamos a preocupação até nos tornarmos peritos nela, afirmou o Dr. Chappell. Habitualmente nos deixamos levar por imagens negativas do passado e antecipamos o futuro. Essa preocupação cria ansiedade, levando o sujeito a fazer um esforço para parar de se preocupar, ao que desencadeia um ciclo vicioso. O esforço aumenta a tensão. A tensão gera uma atmosfera preocupante. A única forma de vencer, disse ele, é o hábito de substituir imediatamente as imagens de preocupação desagradáveis por imagens mentais deleitosas e saudáveis. Precisamos entender a preocupação como um sinal para que preenchamos imediatamente a mente com imagens agradáveis do passado ou imagens que antecipem experiências futuras prazerosas. Com o tempo, a preocupação desvanecerá porque se tornará um estímulo para a prática da antipreocupação. Nas palavras do Dr. Chappell, o trabalho do sujeito preocupado não é superar alguma fonte particular de preocupação, mas mudar hábitos mentais. Enquanto a mente estiver estabelecida ou orientada para uma atitude passiva, derrotista, tipo espero que nada aconteça, sempre haverá alguma coisa com que se preocupar. David C. Burry, fundador da Centralist School of Psychology, disse que o melhor conselho que ouviu do pai se referiu à prática de imagens mentais positivas. Imediatamente, na hora certa, por assim dizer, sempre que tivesse consciência de sentimentos negativos, estes se esvaíam ao virar uma espécie de sino que desencadeava um reflexo condicionado para despertar estados mentais positivos. Ainda estudante de medicina, lembro-me de um professor me chamar para uma arguição oral sobre o tema patologia. De alguma forma, medo e ansiedade me invadiram assim que me levantei para encarar os outros alunos, e não me saí bem. No entanto, quando olhava uma lâmina no microscópio e respondia às perguntas datilografadas diante de mim, era uma pessoa diferente, relaxada, confiante e segura, porque conhecia o assunto. Tinha aquele sentimento de sucesso e ia muito bem. Conforme o semestre avançava, quando me levantava para responder às perguntas, fingia que não via uma plateia, que estava olhando através de um microscópio. Relaxado, substituí pelo sentimento de vitória aquele sentimento negativo despertado em questionamentos orais. No fim do semestre, fui muito bem nas provas orais e escritas. O sentimento negativo se tornara uma espécie de sino, que criava um reflexo condicionado para despertar o sentimento de sucesso. Hoje, ministro palestras e expresso-me com facilidade em reuniões em qualquer parte do mundo, porque estou relaxado e sei do que estou falando. E mais, estimulo os outros ao diálogo e faço se sentirem também relaxados. Em 25 anos de prática como cirurgião plástico, operei soldados mutilados no campo de batalha, crianças nascidas desfiguradas, homens, mulheres e crianças feridos em acidentes domésticos, na estrada e na indústria. Essas pessoas desventuradas sentiam que jamais vivenciariam um sentimento de sucesso. No entanto, reabilitando-as e dando-lhes uma aparência normal, ajudei-as a substituir os próprios sentimentos negativos por esperança no futuro. Ao lhes proporcionar outra chance de capturar o sentimento de sucesso, eu mesmo me tornei habilidoso na arte de vivê-lo. Ao ajudá-las a melhorar sua autoimagem, melhorei a minha. Todos nós devemos fazer a mesma coisa com nossas cicatrizes interiores, nossos sentimentos negativos, se quisermos desfrutar mais a vida. A escolha cabe a você. Em você há um vasto depósito mental de experiências e sentimentos passados, fracassos e êxitos.
Como ocorre em gravações esquecidas, em algum canto, essas experiências e sentimentos são registrados nos engramas neurais da massa cinzenta. Histórias com finais felizes e outras com finais infelizes, ambas verdadeiras. A seleção de que fita escolherá, cabe a você. Outra interessante descoberta científica sobre esses engramas se refere ao fato de eles poderem ser alterados ou modificados, assim como acontece com uma gravação em fita, que inclusive pode ser apagada e substituída por outra. O Dr. Eccles e Sherrington relatam que os engramas no cérebro humano podem e tendem a mudar um pouco cada vez que são reproduzidos, assumindo um tanto da tônica e do temperamento de nosso estado de espírito, de nossos pensamentos e atitudes em relação a eles. Além disso, cada neurônio individual pode se tornar parte de talvez uma centena de padrões separados e distintos. Assim como uma árvore sozinha, um pomar, pode fazer parte de um quadrado, um retângulo, um triângulo de qualquer número de quadrados maiores. O neurônio no engrama original, do qual fazia parte, assume algumas das características do engrama subsequentes, dos quais se torna parte. Ao fazê-lo, altera um pouco o original. Isso, além de muito interessante, é encorajador, dando-nos razões para acreditar que experiências infantis adversas e infelizes, como traumas, não são tão permanentes e fatais quanto alguns psicólogos nos levaram a crer. Hoje sabemos que não apenas o passado influencia o presente, mas que o presente influencia o passado. Em outras palavras, não estamos condenados por ele. Experiências infantis infelizes e traumas que deixaram engramas para trás não nos colocam à mercê desses engramas, nem nossos padrões de comportamento são estabelecidos, pré-determinados e imutáveis. Nosso pensamento, nossos hábitos mentais atuais, nossas atitudes em relação a experiências passadas e ao futuro, tudo isso age sobre antigos engramas gravados. O velho pode ser mudado, modificado, substituído pelo nosso pensamento presente. Alteração de gravações antigas. E aqui está outra descoberta interessante. Quanto mais um determinado engrama é ativado ou repetido, mais potente ele se torna. Eccles e Sherrington relatam que a permanência dos engramas deriva da eficácia sináptica, a eficiência e facilidade das conexões entre os neurônios individuais que compõem a cadeia. E, além disso, que a eficácia sináptica se aprimora com o uso e se reduz com o desuso. Aqui, de novo, temos uma boa base científica para esquecer e ignorar experiências infelizes do passado e nos focarmos nas felizes e agradáveis. Assim, agindo, fortalecemos os engramas relacionados a sucesso e felicidade e enfraquecemos aqueles que têm a ver com o fracasso e infelicidade. Esses conceitos se desenvolveram não a partir de especulações amalucadas, uma bizarra lorota sobre espantalhos mentalmente construídos, como o id, superego e coisas do gênero, mas a partir de sólidas pesquisas científicas sobre a fisiologia cerebral. Baseiam-se em fatos e fenômenos observáveis, não em teorias fantasiosas. E percorreram um longo caminho para restaurar a dignidade do homem como filho responsável de Deus, capaz de lidar com o seu passado e planejar o seu futuro em oposição à imagem do homem como vítima e defesa das próprias experiências. No entanto, o novo conceito incorpora uma responsabilidade. Não mais podemos nos conformar culpando nossos pais, a sociedade, as experiências iniciais de vida ou as injustiças dos outros por nossos problemas atuais. Essas coisas podem e devem ser e devem nos ajudar a entender como chegamos ao estágio atual.
Culpá-las ou mesmo a nós mesmos pelos erros do passado não resolverá nosso problema, não melhorará o presente ao futuro. Não há mérito em nos culparmos. O passado explica como chegamos até aqui, mas o caminho a seguir é a nossa responsabilidade. A escolha é nossa. Como um fonógrafo desgastado, podemos continuar rodando o mesmo velho disco quebrado, revivendo injustiças de outrora, tendo penas de nós mesmos por erros passados, e tudo isso vai reativar padrões e sentimentos de fracasso que matizarão o presente e futuro. Ou, se preferirmos, podemos mudar o disco e reativar os padrões de sucesso e o sentimento de vitória que nos auxiliam a fazer melhor no presente e promete um futuro mais aprazível. Quando o fonógrafo está tocando uma música de que não gostamos, não o forçamos a fazer melhor. Não empregamos esforço ou força de vontade, não atiramos para longe o aparelho, não tentamos mudar a música, limitamo-nos a tocar o disco e a música segue por si mesma. Use essa técnica na música que sai de sua máquina interior. Não permita que sua vontade vá de encontro à música. Enquanto a mesma imagem mental a causa ocupar sua atenção, nenhum esforço mudará a música. O resultado: em vez disso, coloque um novo disco. Mude suas imagens mentais e os sentimentos cuidarão de si mesmos. Pontos chaves para relembrar, resumo aqui. Redija uma experiência pessoal explicada pelos princípios apresentados neste capítulo no histórico de caso. Fim do capítulo.